Oi, pessoal, tudo bem com você? Se você está procurando uma tampa do vaso com fio peludinho, que seja fácil, prática e bem bonita de fazer, parabéns, você acabou de encontrar. Esse modelo é o modelo Donzela, nós já disponibilizamos a aula do tapete da pia, ou seja, do tapete oval, medindo 82 centímetros de comprimento por 52 em largura. E algumas meninas me pediram aí para fazer a tampa do vaso, tá, gente? Então, está aqui a tampa do vaso. Ficou bem legal, ela pesou 360 gramas de fio ordem 6 e também fio peludinho. Medidas dela, 60 centímetros de comprimento por 48 em largura, tá? Sendo que aqui o início, eu fiz uma carreira mais estreita do que a do tapete. Caso você precise de uma largura maior, é só você trabalhar mais uma carreira aqui no início do tutorial, tá, gente? Essa aula, gente, vai ficar dividida em duas partes, tá? Tampa do vaso ou mini tapete, por que não, né? Um mini tapete aí. E redinha. Então, hoje você vai aprender a fazer a tampa do vaso ou mini tapete. E na aula seguinte, você vai aprender a fazer aqui a parte de trás, ó. Que é essa redinha. Eu optei por fazer essa redinha aqui, eu acho bem bacana, tá? Ela é muito parecida com a redinha fácil lá do nosso jogo de banheiro Jardim de Tulipas. Fiz algumas modificações, diminuições de carreiras, tá? Mas, infelizmente, o vídeo ficou longo, então eu precisei dividir em duas partes. Então, a próxima aula vai ser dessa redinha bem fácil e adaptável para qualquer modelo. Hoje você vai aprender a fazer, então, aqui a tampa do vaso ou mini tapete. Eu iniciei o tutorial trabalhando no fio normal para que você tenha uma visualização melhor. O tapete da pia ou tapete oval eu fiz no fio peludinho. Não teve reclamação, gente, de não conseguir visualizar direitinho, mas eu achei por bem nesse tutorial fazer então aqui esse início no fio normal para que você tenha mais visibilidade aí nos aumentos, tá bom? A minha etiqueta é o designer, tá? Olha que linda. A minha plaquinha de mesa também e os meus cheirinhos aqui que eu envio para as minhas clientes personalizados aqui do meu ateliê é lá do Divino Aroma, cheirinho da Trecos, que eu vou fazer a blocagem aqui depois e vai ficar top, certo? Fios que eu utilizei é ordem 6 e agulha 3,5. Então, pessoal, no tutorial do tapete eu fiz com esse fio mesmo, tá? Mas, aqui para o tutorial da tampa do vaso, eu vou fazer com fio normal, tá? Mas você faça aí com esse fio aqui, se você quer que fique igualzinho o meu, tá bom? Eu só vou fazer aqui para a visualização do nosso vídeo ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a laçadinha inicial, eu faço dessa forma aqui, ó. Mas você pode fazer da forma que você já está acostumada, tá? E eu não conto esse nozinho aqui, ó, como correntinha. Eu vou contar a partir dessa aqui, ó. Então, vou fazer uma, duas, três. Vou fazer aqui um total de 19 correntinhas. Fiz aqui, então, 19 correntinhas. Vou laçar meu fio e vou contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu volto e coloco o primeiro pontinho alto. Então, contando com a correntinha, eu já tenho 2 pontos altos. Vou fazer um pontinho para cada anelzinho da correntinha. Até o último pontinho. Vai ficando assim. Vou fazer os meus e já volto. Então, fiz aqui, contando aqui com a minha correntinha, eu tenho 16 pontos altos. Nesse ponto alto de número 16, eu vou colocar mais 6 pontos altos na mesma casinha. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ficar com um total de 7 pontinhos, tudo no mesmo buraquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou laçar meu fio e vou vir trabalhar do lado de cá, ponto sobre ponto. Já vou aproveitar para esconder esse fiozinho do arremate aqui. Então, vou vir aqui nesse pontinho
e vou colocar um ponto alto. Vou caminhando ponto sobre ponto até o último pontinho. Vou fazer aqui os meus e já volto. Então, trabalhei aqui até o penúltimo ponto alto e eu fiquei com 15 pontos altos até aqui. Então, agora eu vou trabalhar aqui no anel de correntinha, tá vendo? 1, 2, 3, aqui, aonde a gente voltou aqui. Então, bem aqui, ó, vou pegar aqui e vou colocar mais 5 pontos altos, tudo no mesmo lugarzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, contando com a correntinha, a gente ficou com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, perdão, tem que botar 6. Contando com a correntinha, a gente vai ficar com 7. Vou fechar aqui agora a minha carreira, na correntinha do topo aqui, ó, que fica do ladinho do ponto alto. E dessa forma, a gente concluiu, então, a primeira carreira. Vamos para a nossa segunda carreira, que eu vou levantar aqui 2 correntinhas para a altura do ponto alto, e essas correntinhas, elas vão contar como parte da curva, tá? Elas não vão contar como parte reta. Então, a partir desse pontinho aqui, ó, eu vou contar 14 pontinhos. 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui 14 pontos altos. Trabalhei, então, aqui 14 pontos altos, e aqui à frente eu já tenho os 7 pontos altos aqui da curva. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto da curva e vou colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. E vou pegar um marcador e vou marcar o primeiro pontinho aqui desse primeiro aumento que a gente fez, tá? Ó, então, eu tenho o primeiro aumento, e em cada um dos 7 pontos altos que eu vou fazer aqui na curva, eu vou colocar um ponto a mais. Chegando aqui no último aumento dos 7 que fizemos, eu também vou colocar o marcador aqui no segundo ponto do aumento, tá? Vamos contar aqui, então, a gente tem que ter 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, isso mesmo. Então, agora, eu caminho aqui na segunda parte reta, vou fazer aqui novamente 14 pontos altos. 1, 2, 3, vou fazendo aqui até o 14º ponto alto. Trabalhei aqui, então, 14 pontos altos, agora eu vou trabalhar o primeiro aumento aqui da segunda curva. Então, eu coloco 1, 2 pontinhos aqui, nesse primeiro aumento, vou colocar aqui meu marcador. E agora, eu continuo trabalhando 2 pontos para cada ponto de base, até eu encontrar aquela correntinha sozinha, né, que ficou valendo ali como o primeiro ponto alto da nossa carreira, e também valendo como o último ponto alto
da parte oval, da parte da curva. Então, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. E agora eu coloco o ponto alto de número 13 bem aqui, onde eu levantei a correntinha. E a correntinha aqui, ó, ela conta como o ponto alto de número 14º. 14º, de número 14, tá? Dessa forma, a gente encerra aqui, então, a nossa segunda carreira, tá? Vocês estão fazendo um peludinho aí, né? Agora, levanta aqui 2 correntinhas para a altura do ponto alto da nova carreira, da terceira carreira, tá? E esse ponto fica como da curva, não conta como ponto da reta. A partir desse primeiro ponto aqui, a gente conta como ponto alto da parte reta. Então, eu vou fazer aqui 14 pontos altos novamente. Então, eu fiz aqui 14 pontos altos. Nesse primeiro ponto aqui da curva do aumento, né, eu vou fazer mais um ponto alto ali sozinho. Então, eu estou ficando nesta carreira, na minha primeira parte reta, com 15 pontos altos, tá? Tirei o marcador, 15 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Sobre ele, eu vou fazer o meu primeiro aumento. E no primeiro ponto desse aumento, eu vou colocar o meu marcador. Certo? Então, recapitulando, sem contar a correntinha que eu subi, até aqui o meu marcador eu tenho 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto sozinho. E no segundo ponto do aumento da carreira anterior, eu coloco 2 pontos juntos. Faço um ponto sozinho. No segundo ponto, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. No segundo, 2 pontos juntos. Então, eu vou colocando um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento, até encontrar o marcador aqui, ó. Então, olha só, cheguei aqui no último pontinho alto e até aqui eu fiquei com 20 pontos altos, contando a partir desse marcador aqui, tá? Agora, eu vou tirar aqui o meu marcador desta carreira anterior e vou colocar na carreira atual aqui no segundo ponto do aumento. Tudo isso eu fiz na aula do tapete, só que lá eu fiz com o fio peludo, tá? Mas o tutorial é a mesma coisa. Então, agora eu vou seguir aqui, colocando ponto sobre ponto até encontrar o próximo marcador. Ou até que eu fique com 14 pontos altos novamente. Então, aqui, gente, a partir desse primeiro ponto, após o marcador até aqui, eu tenho 14 pontos altos. Então, eu vou avançar aqui aonde eu tenho o marcador e vou colocar o ponto alto de número 15º, ou de número 15, tá? Tiro o marcador e aqui no ponto à frente, eu vou estar fazendo o primeiro aumento da minha segunda curva. Coloquei aqui o aumento, que é 2 pontos no mesmo ponto de base, e vou devolver o marcador no primeiro ponto do aumento, ó. Agora, eu continuo aqui trabalhando os meus aumentos, colocando um ponto sozinho e no segundo ponto, o aumento. Coloco um ponto sozinho. E no segundo ponto do aumento da carreira anterior, eu coloco o aumento aqui nessa atual, ó. E vou fazendo assim até chegar aqui. Trabalhei aqui, ó, chegando aqui na correntinha, vou estar acrescentando o último pontinho do meu segundo aumento, ou seja, da minha segunda parte redonda aqui. Vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu usei aqui para dar a altura do primeiro ponto alto, ó. E eu tenho que ter ficado com 20 pontos altos. Então, vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontinhos altos, contando com a correntinha, tá? Então, eu fiquei com 15 pontos altos para cada parte reta aqui e 20 na parte dos aumentos. Vamos, então, para a nossa quarta carreira. Primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vou fazer 2 correntinhas para a altura do ponto alto, e essas correntinhas contam como ponto da curva. E a partir desse ponto alto aqui, eu vou fazer 15 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer meus 15 pontos altos e já volto. Trabalhei aqui, então, 15 pontos altos. Vou colocar o ponto alto de número 16 aqui onde está o marcador na carreira anterior. Vou retirar o marcador. E vou fazer aqui o primeiro aumento da minha primeira curva. Então, aqui nesse ponto à frente, eu coloco 2 pontos altos. E no primeiro ponto do aumento, eu vou devolver o marcador. Tá? Então, se você precisa fazer mais largo o seu trabalho, você vai fazer mais uma carreira. Na carreira seguinte, você vai remover o marcador, né? Vai colocar um ponto alto aqui que vai contar como ponto da parte reta também. Vai fazer o aumento nesse ponto e vai colocar o marcador no primeiro ponto do aumento, tá? É sempre dessa forma, tá bom? Então, nós vamos fazer só 4 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontinhos. A gente vai ficar, então, agora nessa parte reta. Agora, aqui nos aumentos, eu vou trabalhar 2 pontos sozinho. E aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior, eu vou colocar o aumento desta carreira. Novamente, 2 pontos sozinho. Ó, no segundo ponto, eu coloco o aumento. Então, vou seguindo assim até eu encontrar o marcador. Cheguei aqui no marcador e exatamente nele eu vou colocar o meu último aumento dos 7 que a gente fez aqui na parte da curva, tá? E chegando aqui, eu retiro esse marcador e coloco aqui. Então, vamos contar. Então, desse pontinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos altos a gente ficou aqui na curva, tá? 16 aqui, 26 aqui. Então, agora, eu vou trabalhar meus 16 pontos altos aqui desse lado. A gente vai fazer 2, 3. Então, até aqui, o ponto que antecede o marcador, eu tenho 15 pontos altos. Vou colocar o ponto alto de número 16 bem aonde está o marcador. Removo o marcador. Reservo ele aqui. Fiquei com 16 pontos altos aqui na minha segunda parte reta. E agora, aqui, nesse pontinho à frente, eu vou fazer o primeiro aumento dos 7 que faremos na segunda curva. A primeira curva foi aqui, a segunda aqui, tá? E vou colocar o marcador novamente no primeiro pontinho. Daí, você não se perde. Você sabe que aqui inicia a segunda curva. Então, agora, eu vou fazer 2 pontos sozinho e um casal. 2 sozinho e um casal. Até chegar ao fim aqui da voltinha. Se você for fazer mais uma carreira, na próxima carreira, você vai fazer 3 sozinho e um casal. 3 sozinho e um casal. Então, aqui estou colocando o ponto alto de número 25, bem no pezinho da correntinha. E a correntinha é o meu ponto alto de número 26, que são os números que eu tenho que ter aqui na segunda curva também, tá? Então, recapitulando aqui, gente, para nós deixar bem esclarecido. Na primeira, segunda, terceira, quarta carreira, a gente ficou com 16 pontos altos em cada parte reta, 26 pontos altos em cada curva.
E a gente ficou com um total de 84 pontos altos aqui na carreira toda, tá? Se por acaso você for fazer esse trabalho sem fazer no peludinho, fazer só no ponto assim normal, eu vou te ensinar como fechar aqui a carreira, ó, de uma forma um pouquinho mais discreta, tá? Mas se você estiver fazendo no peludinho, pode fazer o arremate mais simples. Então, cortou o fio aqui após fazer o último ponto. Aqui eu tenho a correntinha, aqui eu tenho o ponto alto. Pega no ponto alto, com a agulha de trás pra frente, leva o fio lá pra trás. Vem aqui, ó, nesse último ponto alto que a gente fez, vou pegar aqui nessas duas alcinhas do ponto. Perdoe, gente, a cachorrada, não são meus. Então, alvoroçado, ó. Pega o fio e, ó, a agulha saiu aqui bem no meio do ponto alto. E pega esse fiozinho e leva lá pra trás. Aí, agora é só ajustar aqui, ó. Ó, que aí ele fica bem igualzinho aqui, os pontos aqui em cima, ó, não fica diferente, fica bem perfeitinho esse acabamento, tá? Na minha tampa do vaso, para as medidas que vocês viram aqui na introdução do vídeo, eu precisei fazer 4 carreiras. Minha tampa do vaso não é tão grande. Se você precisa de uma maior em largura, você faz mais uma carreira e aí adapta os pontos, tá? Vai dar o mesmo número de carreiras que no tapete, só, lógico, com o comprimento menor, né? Tá bom? Vamos para a próxima etapa. Então, pessoal, olha só, eu fiz uma carreira a menos que na base do tapete. Se por acaso o seu vaso sanitário ele for um tamanho grande, você pode fazer as 5 carreiras, tá? O meu é um tamanho padrão um pouco menor. Então, eu vou iniciar aqui exatamente onde eu finalizei a minha carreira e agora eu vou trabalhar no lado direito, tá? Vou colocar o fio mais peludinho pra cima. Então, eu vou trabalhar bem aqui onde eu arrematei meu fio, ó. Bem em cima aqui, eu vou colocar o primeiro bloquinho. Então, busco meu fio assim, pego esse fio menor e faço uma correntinha, largo, pego o fio maior e faço mais 2 correntinhas. Laço meu fio, volto aqui no mesmo buraquinho, vou colocar mais 1, 2, 3 pontinhos, tudo no mesmo buraquinho. Ficando assim, com 4, contando com a correntinha, tá? Vou pular 1, 2, 3, no quarto pontinho, eu vou colocar um ponto baixo. 2 correntes, e aqui no mesmo lugar onde eu coloquei o ponto baixo, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, conto 1, 2, 3, no quarto, eu coloco um ponto baixo. 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer esse distanciamento aqui, vou pular esse distanciamento até que eu tenha 5 bloquinhos desse. Então, completei 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, pulando, ó, 3 pontinhos na base. Coloquei aqui, ó, o pontinho baixo após 1, 2, 3 no quarto. 1, 2, 3 no quarto. 1, 2, 3 no quarto, tá? Então, eu vou marcar esse aqui só pra gente ter noção aqui de parte reta e parte redonda. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, isso. Perdão, gente. Esse aqui, ó, eu já pulo 1, 2 e coloco no terceiro, tá? Até o quinto, eu dei 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, aqui. Agora, a partir daqui, eu pulo só 2 e coloco no terceiro. Por 8 vezes. Sempre colocando 3 pontinhos no mesmo buraquinho. Ó, vou pular 1, 2 e coloco no terceiro.
Um, dois, terceiro. Vou fazer assim, até que eu fique com 8 bloquinhos, que eu pulei apenas 2 pontinhos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui já é o primeiro dos 5 que a gente vai pular nas laterais, tá? Então, eu vou seguir minha carreira dessa forma, vou fazer 5 agora aqui, depois eu faço mais 8 aqui pra completar. Quando chegar no finalzinho aqui da carreira, eu volto com vocês. Então, chegando aqui no último bloquinho, eu fecho ele dessa forma, dou uma alongadinha no meu fio, vou introduzir a agulha bem no pezinho aqui onde a gente iniciou, ó. De trás pra frente, pego essa alcinha e levo pra trás. Não precisa apertar muito, tá? Dou mais uma laçadinha e posso cortar o meu fio. Então, a gente vai ficar com essa distribuição, ó. Aqui nas partes retas, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, aonde eu pulei 3 pontos e coloquei o bloquinho no quarto ponto alto. E nas partes redondas, nas curvas aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, aonde eu pulei 2 pontinhos e coloquei no terceiro. Ó, aqui nessa outra parte reta também. 1, 2, 3, 4, 5, onde eu dei um distanciamento maior, né? Pulei 3 pontos, coloquei o bloquinho no quarto. E aqui é a segunda parte da curva, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, e aqui a gente encerrou a carreira, certo? Então, o total da minha carreira aqui, eu fiquei com 26 bloquinhos, tá? 26 bloquinhos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, tá vendo? Ó, eu rematei aqui nesse bloquinho à frente, aqui no primeiro ponto alto, eu tenho a correntinha e 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar no primeiro ponto alto, vou introduzir a agulha bem em cima dele, vou buscar meu fio. Opa! Vou pegar o fio mais curto. Vou fazer uma correntinha. Largo esse fio e pego o mais comprido aqui, o que vem do novelo, e faço mais 2 correntinhas. E aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais um pontinho alto. Ficando com 2 pontos em cima do mesmo ponto. Faço 1, 2 correntinhas. Venho aqui no próximo bloquinho, ó. Tem o ponto baixo e as 2 correntinhas, eu vou vir aqui no ponto alto em cima, ó. Bem em cima. Vou fazer aqui 1, 2 pontinhos. 2 correntes. Próximo bloquinho. Em cima do primeiro ponto alto. 1, 2. 2 correntes. Próximo bloco. 1, 2. 2 correntes. Próximo bloco. 1, 2. 2 correntes. E aqui eu tenho o bloquinho que marcava na carreira passada, né, o início da parte da curva. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos aqui, colocando 2 pontinhos. Agora, eu coloco 2 correntinhas, e aqui nesses bloquinhos das curvas, eu vou colocar 3 pontos. 1, 2, 3. 2 correntes. Próximo bloquinho. 1, 2, 3. 2 correntes. 1, 2, 3. Vamos fazendo assim pelos 8 bloquinhos que nós temos na curva. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, eu coloquei 3 pontos altos. Agora, a partir daqui, eu coloco 2 correntinhas de separação, venho no próximo bloquinho e volto a trabalhar apenas 2 pontinhos altos.
Um, dois. Vou trabalhar aqui por 5 bloquinhos, colocando apenas 2 pontinhos altos separados por 2 correntinhas, tá? 5 bloquinhos. Eu tenho 1, 2. Vou fazer os 5 aqui e já volto. Então, feito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, já coloquei 2 correntinhas e a partir daqui, agora, a gente vai colocar 3 pontos altos novamente em cima de cada bloquinho, até o último bloquinho da curva aqui, a gente vai colocar 3 pontos altos. 2 correntes e 1, 2, 3. 2 correntes. Vou completar aqui minha carreira e já volto. Então, chegando aqui ao final, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos. Ô, Liz, mas não é 8? Sim, é 8. E o oitavo a gente vai ter aqui nesse inicial, que a gente deixou 2 pontos, vou colocar mais um. E vou fechar aqui, ó, em cima da correntinha que eu fiz pra dar a altura do ponto alto, bem no topinho, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora sim, a gente completou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 desse lado e 1, 2, 3, 4, 5 desse lado de cá com 2. 8 nessa curva aqui também, certo? Então, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo por cima desse pontinho à frente aqui. Vou entrar dentro do espacinho também com ponto baixíssimo. E vou levantar aqui mais 2 correntinhas para a altura do ponto alto. No mesmo lugar, vou colocar mais 2 pontos altos. Ficando, então, aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, ó. Faço 2 correntes, venho para o próximo buraquinho e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. Próximo buraquinho, 1, 2, 3. 2 correntes, 1, 2, 3. 2 correntes, 1, 2, 3. 2 correntes, 1, 2, 3. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui dentro desse próximo espacinho e vou colocar um ponto alto, 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, no mesmo lugar, eu coloco mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando com um leque aqui, dessa forma. Faço uma corrente, próximo espacinho, 1, 2. 2 correntes, próximo, no mesmo buraquinho, perdão, mais 2 pontos altos. Segundo leque, ó. Uma corrente. Vou fazendo assim, até que eu fique com 7 lequinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos fazer até aqui, ó, tá? Vou completar os meus e já volto. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lequinhos. Fiz uma correntinha e já passei aqui para o espacinho onde eu vou começar a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos novamente, ó. Um bloquinho, faço 2 correntinhas, próximo espacinho. Mais um bloquinho, só que desfiou aqui, peraí. 1, 2, 3. 2 correntes, vou fazendo assim até eu ficar com 6 bloquinhos novamente. Feito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, coloquei uma correntinha e agora eu vou trabalhar 7 leques do lado de cá também, ó.
Então, os leques são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço. Coloco uma correntinha de separação e vou para o próximo leque, tá? Então, vou completar aqui e já volto. Completei aqui a volta, então, ficaremos dessa forma. Agora, a gente vai colocar aqui uma correntinha após o último leque. Vamos vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar altura do ponto alto inicial da carreira, eu fecho com ponto baixíssimo. Certo? Aqui mesmo, já vou levantar 2 correntinhas para altura do ponto alto, mais 2 para espaço. 4 correntinhas. Se você usa 3 correntes para altura do seu ponto alto, você vai levantar 5 correntinhas aqui. E no espaço à frente, eu vou construir um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Próximo espaço, 1, 2, 3. 2 correntinhas. Eu vou trabalhando bloquinhos aqui de 3 pontos altos até aqui, ó. Até esse espaço que antecede o leque, certo? Trabalhei aqui, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu coloco uma correntinha, venho dentro do leque e coloco 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, venho entre os leques e coloco 1, 2. Se o seu ponto for muito apertadinho, aqui onde eu estou colocando apenas uma correntinha, você pode colocar 2, tá? Uma correntinha, venho dentro do leque, 1, 2. Uma correntinha, entre os leques, 1, 2. Uma correntinha dentro do leque. Vou fazendo assim até o último leque. Feito aqui, conforme eu falei pra vocês, a gente vai ficar com 13 bloquinhos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Fiz uma correntinha e agora eu volto a trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos aqui na lateral reta, né? 1, 2, 3. Colocando 2 correntinhas de separação. Vou trabalhar eles até aqui, ó, esse momento, né, que antecede o primeiro leque da segunda curva. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos. Depois disso, eu volto a colocar uma correntinha de separação apenas e colocar 2 pontinhos altos dentro e entre os leques, dentro e entre os leques, até eu chegar aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou estar te esperando aqui pra gente concluir esse último bloquinho aqui juntos, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhei aqui meus 13 bloquinhos de 2 pontos altos, coloquei uma correntinha aqui. E agora, eu vou completar o último bloquinho aqui da primeira parte reta, ó. Com um pontinho, mais um. Conto 1, 2 correntinhas e fecho a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Então, agora, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado também. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 aqui e 13 aqui, certo? Agora, eu vou cortar meu fio, porque eu vou trabalhar 3 carreiras iguaizinhas, tá? E as 3 carreiras à frente são no fio piludinho, tá, gente? Eu vou cravar com o fio piludinho pra vocês, porque é só 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá bom? Então, aqui eu cortei o fio e passei com pontos baixíssimos aqui por cima dessas correntinhas, só pra ajudar a ficar mais firme esse meu arremate. Vou começar aqui mesmo, onde eu arrematei, mas você pode começar em qualquer lugar, tá? Então, ó, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar com o fio peludo... Ah, perdão, gente, tem que ser no lado avesso, tá? Quando você for trabalhar no fio peludo, você tem que trabalhar no lado avesso. Então, virei meu trabalho no lado avesso, vou pegar aqui, ó, o fio, trago pra frente... Pego a correntinha menor e faço uma correntinha, largo e pego a maior e faço mais 2, pra formar aqui a correntinha que vai equivaler ao primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugarzinho e coloco mais 2 pontos altos.
fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes. Venho no próximo buraquinho e faço 1, 2, 3. 2 correntes. No próximo buraquinho, 1, 2, 3. 2 correntes e vou seguindo a minha carreira toda, tanto nas partes das curvas quanto nas partes retas, colocando 3 pontos altos em cada buraquinho, separando por 2 correntes, tá? Ó. Chegando aqui ao finalzinho, ó, a gente vai fechar com ponto baixíssimo bem em cima da terceira correntinha. E já levantamos aqui mais 2 correntes para altura do ponto alto, mais 2 para espaço. Próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vamos seguir fazendo tudo de novo que a gente já fez na carreira anterior, tá? Mesma coisa. Se a tampa do seu vaso aí for muito pequenininha, talvez seja legal você fazer apenas 2 carreiras de bloquinhos, tá? Eu vou fazer as 3. Já estou chegando aqui no finalzinho da carreira, então, aqui no último buraquinho, eu vou colocar apenas 2 pontos altos, porque no início eu fiz as 3 correntinhas que já equivalem, né, ao primeiro ponto alto. 3 correntinhas não, gente, 2 correntinhas para altura do meu ponto alto e 2 para espaço, 4, né? Então, vou fechar a minha carreira na segunda correntinha, mas se você usa 3 para dar altura do seu ponto alto, você vai fechar na terceira. Fechou com ponto baixíssimo, beleza. Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira igual. Vamos entrar aqui dentro com ponto baixo. Opa. 2 correntes para a altura do ponto alto. Venho dentro do mesmo buraquinho e coloco 2 pontos altos. Agora, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu já fiz nas outras 2 carreiras, que são 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, vou concluir essa carreira aqui, vou arrematar o fio peludinho e depois a gente volta. Então, pessoal, finalizei a carreira, como já mostrei pra vocês em várias vezes, e cortei meu fio, arrematei, tá? Porque agora a gente vai trabalhar com o fio 6 normal, sem ser o peludinho, tá? Então, eu voltei meu trabalho aqui pro lado direito. A gente estava trabalhando no lado esquerdo, né? E, pessoal, eu fiquei com 40 buraquinhos assim, ó, 40 espacinhos na carreira toda, tá? E desses 40 espacinhos eu dividi 13 para cada curva e 7 para cada parte reta, tá? Então, eu tenho 7 bloquinhos aqui, 7 bloquinhos aqui, 13 aqui e 13 aqui, tá? Nesses 13 bloquinhos, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Nesses 7 bloquinhos, nós vamos trabalhar apenas 3. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Vou iniciar exatamente aqui, onde eu tenho o marcador, né, amarelinho, que será a primeira casinha onde colocaremos 4 pontos altos. Então, eu pego aqui o fio menor, faço uma correntinha, dou uma apertadinha, largo ele, pego o maior, faço 2 correntes. Laço meu fio, venho dentro do mesmo buraquinho, vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu fiquei com 4 pontos altos nesse buraquinho. É o primeiro dos 13 que faremos. Faço 2 correntinhas, venho dentro do próximo buraquinho e coloco mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas, próximo buraquinho, 4 pontos altos. Vou fazendo assim até eu chegar aqui nesse próximo marcador, ou então até eu ter 13 bloquinhos. Fiz aqui, então, os 13 bloquinhos, colocando 2 correntinhas de separação, tá? No tapete da pia, é só uma correntinha de separação. Aqui, eu estou adaptando já para o bico de acabamento, gente, certo? Então, a partir daqui, agora, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos e uma correntinha de separação apenas, ó. 2, 3 pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, 1, 2, 3, uma correntinha. Vou trabalhando assim até chegar aqui no próximo marcador.
A partir desse marcador, eu vou fazer os 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegando no próximo, eu volto a trabalhar com 3 pontos altos e uma correntinha, certo? Então, pessoal, chegando aqui no finalzinho, ó, a gente vai fechar com ponto baixíssimo logo após fazer uma correntinha de separação aqui do último bloquinho de 3 pontos altos pra chegar no bloquinho inicial, ó. Fechei com uma correntinha de separação, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó, por trás, pegando só numa alcinha do ponto, ó. Só pra facilitar aqui o meu arremate. Vou cortar o fio. E agora, a gente vai fazer uma carreira no mescladinho de novo, tá? Ó. Então, aqui, eu acho que não preciso falar, né, novamente, que vocês entenderam bem a divisão de quantos bloquinhos. São 13 de 4 pontos altos e são 7 de 3 pontos altos para cada lateral, né? Então, agora eu vou fazer uma carreira todinha de pontos altos. Busco o fio aqui, ó, pego a parte mais curta, faço uma correntinha. Largo aqui a parte mais curta, pego a mais longa, ou seja, a que vem do novelo, e faço 2 correntinhas. Vou entrar aqui dentro do espacinho, vou colocar mais um ponto alto. Venho sobre os pontos e repito. Já vou abraçando aqui esses fiozinhos aqui do arremate aqui por trás, ó, e eles já vão ficando prontos. Então, para cada ponto, eu coloco um ponto. E aonde eu tenho 2 correntes, eu coloco 2 pontos. E aonde eu tenho uma corrente nas laterais retas, eu vou colocar apenas um ponto. Nas partes redondas, a gente colocou 2 correntinhas na parte das curvas, né? Então, ó, 1, 2. Nas partes retas, eu coloquei apenas uma correntinha e os 3 pontos altos. Então, lá nas partes retas, a gente vai colocar apenas um pontinho alto naquele espaço, certo? Então, dessa forma, eu vou seguir minha carreira todinha. Aqui onde tem uma correntinha, eu vou colocar apenas um pontinho alto aqui entre os bloquinhos. Então, olha só, completei aqui a carreira, tá? Vamos fechar com ponto baixíssimo, aqui em cima da correntinha inicial. Vou dar mais uma correntinha e posso cortar meu fio. Caso tu queira fazer aquele fechamento de carreira invisível, mais bonitinho, mais caprichado, fica à vontade, tá? Olha só, aonde eu tinha 2 correntinhas, na parte das curvas eu coloquei 2 pontos altos. Nas partes retas, apenas um pontinho alto, ó. Certo? Agora, eu vou puxar esse fiozinho assim, ó. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Só pra facilitar um pouquinho mais o meu arremate aqui, tá? Agora, eu vou voltar a trabalhar com fio rosa. Vou começar trabalhando bem sentido aqui, ó, ao primeiro bloquinho do aumento da curva, tá vendo? Eu nem tirei o marcador, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro bloquinho de 4 pontos altos que a gente fez aqui na carreira em rosa. E aqui o primeiro de 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou trabalhar bem em cima desse pontinho aqui, ó, tá? Vou pegar o fio, trago pra frente, dou uma correntinha no fio mais curto. Largo ele, faço 1, 2, 3 correntinhas aqui pra altura do ponto alto e mais 1, 2, 3, 4 para espaço. 7 correntinhas. Venho no mesmo lugar e coloco um ponto alto. Formei aqui um ponto V, ó, tá? Agora, eu vou contar 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular 2 pontos e no terceiro, eu coloco um ponto baixo. Vou fazer 3 alças aqui de 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3, pulo 2 pontos, no terceiro eu coloco um ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontos,
no terceiro eu coloco um ponto baixo. Ó, fiquei com um ponto V e 3 alças. Agora, eu laço meu fio, pulo 2 pontos e no terceiro eu coloco um ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo pontinho e coloco mais um ponto alto. Formei mais um ponto V. Esse ponto V, ele ficou com pontos altos e correntinhas. Esse aqui teve uma parcialidade de correntinhas porque era início da carreira, tá? Conto 2 pontos, no terceiro, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, conto 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, conto 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Então, formei mais uma sequência de 3 alcinhas aqui, tá? Tenho uma sequência, 2 sequências de alcinha. Laço meu fio, pulo 2 pontos e aqui no terceiro ponto, formo um ponto V, que é um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas, perdão, e mais um ponto alto no mesmo pontinho de base. Conto 2 pontos, no terceiro, eu prendo com ponto baixo. Então, tenham em mente que eu fiz uma sequência, 2 sequências de alça, pulando 2 pontos em todas as alcinhas, nas 3 alcinhas, tá? Ó, 1, 2. Agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 3 correntinhas. O número de correntinhas das alças nunca muda, é sempre o mesmo. O que muda é aqui, ó. Na primeira alcinha, eu vou pular apenas um pontinho. E no segundo, eu venho e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, vou pular 2 pontinhos. Aqui no terceiro, um ponto baixo. E 1, 2, 3 correntes, e agora eu vou pular um pontinho apenas. Perceberam que aqui nessa sequência de alças eu fiz modificações? Eu diminui um ponto aqui e um aqui, certo? Então, essa aqui é a primeira sequência, depois que eu coloquei o marcador, de alças que a gente fez modificações. Laço meu fio, pulo, aqui 2 pontos, no terceiro eu venho e coloco um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto no mesmo ponto e coloco um ponto alto. Pulo 2 pontos, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo apenas um pontinho. 1, 2, 3 correntes, pulo 2. 1, 2, 3 correntes, pulo 1. Laço meu fio, pulo 2 pontos, no terceiro eu vou montar mais um ponto V. 1, 2, 3, 4 correntes, volto e coloco o ponto no mesmo ponto. Pulo 2 pontos, um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu fiz a segunda sequência de alças com modificação, que faz parte da parte redonda do meu tapete, da parte da curva, ó. A segunda sequência de alças após eu ter colocado o marcador aqui no V, tá? Então, eu vou seguir mais algumas sequências, já volto para te falar quantas sequências você vai ter que fazer essa adaptação, tá? Então, aguarde uns segundinhos no vídeo antes de continuar a sua carreira, pega as informações, depois continua. Então, pessoal, olha só, eu comecei aqui, né, a primeira alça, diminuindo 2, 3, 4, 5. Aí, eu fiz 3 alças aqui na parte reta, pulando bem certinho os 2 pontinhos de base. Depois, eu fiz 1, 2, 3 alças inteiras aqui na parte da segunda curva, pulando um pontinho na primeira alça e um pontinho na última, né? A do meio é normal. E aí, nas últimas 2 sequências aqui, eu precisei pular normal, ó. Como se fosse das partes retas, ó. Pulei 2, pulei 2, pulei 2, pulei 2, pulei 2 e pulei 2. E aí, fechou certinho, não sobrou nenhum ponto. Eu vou deixar assim mesmo, gente, porque não influencia na estética do meu trabalho, tá? Não ficou assim muito repuxado. Se tivesse ficado muito repuxadão aqui nas curvas, eu desmancharia. Mas não ficou, ele tá bem bom esse caimento, tá? Então, olha só, saiu do ponto baixo. Venho aqui, fecho
na terceira correntinha das 7 que eu fiz no início da carreira com ponto baixíssimo. Entro dentro da alça com um ponto baixo e 2 correntes que vão fazer aí a vez do primeiro ponto alto. Gente, eu fiquei com 15, com um total de 15 vezes na carreira toda, tá? 15 vezes. Agora, aqui dentro dessa alça, eu vou colocar 8 pontos altos. Contando com essa correntinha, vamos ficar com um total de 9, tá? Então, 1, 2, vou fazer aqui até que eu tenha 9 no total. Fiz 9 pontos altos, venho aqui nessa alça à frente, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, venho na próxima alça e prendo com ponto baixo. 3 correntes, na próxima alça, prendo com ponto baixo. Agora, sem dar corrente, eu laço meu fio e venho trabalhar dentro do próximo V. E vou colocar aqui dentro, novamente, 9 pontos altos. 1, 2, 3. 9 pontos altos. Venho aqui na próxima alça e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima alça, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima alça, prendo com ponto baixo. Então, nesta carreira, a gente vai ficar com 9 pontos altos dentro do ponto V e 2 alças de separação entre um ponto V e o outro, tá? Então, eu vou dar continuidade à minha carreira. Por toda a carreira, a gente vai fazer assim, tanto nas curvas quanto nas partes retas, tá? Não tem diferença. E quando chegar no finalzinho, eu volto. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo bem em cima aqui da terceira correntinha que eu fiz para dar a altura do ponto alto. Pronto. Dessa forma, a gente finaliza aqui a primeira carreira dos 9 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a segunda. Então, 3 correntinhas para a altura do ponto alto e uma para espaço. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Eita. Então, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. Nós vamos continuar aqui com 9 pontos altos, só que dessa vez, colocando uma correntinha de separação aqui em cima. Ó, ponto sobre ponto, sem pular nenhum, colocando uma correntinha de separação. Então, olha só, fiquei com 9 pontos altos. Agora, eu venho aqui nessa alça e prendo com ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, venho na próxima alça e prendo com ponto baixo. Laço meu fio, já venho trabalhar aqui na segunda sequência de 9 pontos altos, fazendo a mesma coisa. Um ponto para cada ponto, com uma correntinha de separação entre eles, ó. Então, nesta carreira, a gente vai ficar com essa didática. Uma alcinha entre os leques, ó. Então, faça todos os leques seguindo aqui essa sequência. Eu vou fazer os meus e já voltamos. Então, dei a volta, olha só como que ficou. Vamos fechar a carreira aqui, ó. Após fazer a última alcinha, colocou ponto baixo, vamos contar aqui 1, 2, na terceira correntinha eu fecho com ponto baixíssimo, dou mais uma correntinha e posso cortar meu fio. Eu vou fazer o acabamento da mesma cor desse mescladinho que eu já fiz essas 2 carreiras aqui no meu tapete. Aperto bem, pronto. Então, agora nós vamos fazer a última carreira aqui do bico. Que vai ser nesse mescladinho, que é o mesmo que eu fiz aqui e aqui. Esse tutorial também serve para um mini tapete, tá? Se você quer um tapete um pouco menorzinho, pode usar ele ao invés de fazer a tampa do vaso. Então, vou começar aqui, ó, em qualquer um desses leques, vou começar nesse aqui, bem aqui em cima. Pego o fio mais curto, faço uma correntinha, largo ele, pego o maior e faço mais uma. Laço o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, volto aqui na altura do pontinho alto e faço um ponto baixo para formar um picô. Laço o fio, venho no próximo ponto, um ponto alto.
Uma, duas, três correntes, venho aqui na altura do ponto alto, ó, e faço um ponto baixo, formando picô novamente. Próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Agora, nós vamos para o quarto ponto alto inteiro, né? Porque esse aqui ficou como meio ponto. Um, dois, três, quatro, já fiz 3 picô. Então, agora eu vou fazer um picô maior de uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Volto aqui na altura do ponto normalmente e faço um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir no mesmo ponto e colocar mais um ponto. Então, sempre no quarto ponto alto, a gente vai fazer essa distribuição aqui. Agora, eu faço 3 correntinhas, volto no pontinho e faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntinhas, volto na altura do ponto alto e coloco ponto baixo. Próximo ponto, mais um ponto. Uma, duas, 3 correntes. E formei, então, aqui o terceiro picô desse lado de cá também. Laço o fio, faço um ponto alto, e aqui no próximo ponto eu faço meio ponto alto. Que eu dou a laçada na agulha e tiro todas as laçadas de uma vez só. Ficando dessa forma a distribuição, ó. Em todos os leques, nós vamos fazer dessa mesma forma aqui. Agora, eu venho aqui sobre esse ponto aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó, eu tenho 2 pontinhos, então, eu pego sempre nesse primeiro, você pode pegar no primeiro ou no segundo. Eu vou laçar meu fio aqui 2 vezes, venho aqui, tiro 2, 2 e 2. Fiz um ponto alto duplo em relevo. Laço meu fio e venho direto aqui pro próximo leque, faço meio ponto alto. Laço o fio, próximo ponto, um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas, volto na altura do ponto alto e faço picô. Laço o fio, próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, um picô. Novamente, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, um picô. Agora, eu vou para o quarto ponto alto. Então, no quarto ponto alto, eu faço um picô maior. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto aqui, faço o ponto baixo para formar o picô, laço o fio, venho no mesmo ponto e coloco um ponto alto. Ponto V em cima do quarto ponto alto, ó. Agora, daqui pra cá, eu faço mais 3 picôzinhos normais de 3 correntinhas, distribuindo ponto sobre ponto. 2. E agora, eu vou fazer o terceiro. 1, 2, 3 correntes. Terceiro picô. Vim aqui, coloco o ponto alto. E aqui no último, eu coloco meio ponto alto. Então, ó, segundo leque, igualzinho o primeiro, ó. Agora, a gente laça o fio 2 vezes, vamos vir aqui embaixo. Eu pego no primeiro ponto alto e vou tirando de 2 em 2 laçadas, ó. Tiro 2, 2 e 2. Laço meu fio, venho para o próximo leque e coloco meio ponto alto. E começo tudo de novo, tá, gente? Então, é dessa forma que eu vou trabalhar a carreira toda. Você trabalha a sua. Aí, se ficou alguma dúvida, é só voltar aqui o vídeo, né? E rever aqui esses 2 leques. E faça aí, conclua, e a gente já volta para arrematar. Cheguei aqui no finalzinho, fiz o último ponto alto duplo em relevo. Eu até já cortei meu fio, ó, mas eu vou pegar aqui, eu tenho a primeira e a segunda correntinha que eu fiz no início da carreira, vou pegar, vou passar o fio por dentro e passo pela laçada que está na agulha, passo mais uma correntinha aqui e aí você corta o seu fio. E tá pronto aqui
o nozinho, né, pra acabar. Aí você pega esse fiozinho, traz aqui pra trás, abre ele, faz os nozinhos, conforme você já tá acostumado, tá? Então, como vocês viram na imagem anterior, ele pode servir como mini tapete ou então a tampa do vaso, que é o nosso caso aqui que a gente tá fazendo. Pessoal, infelizmente esse vídeo ficou muito longo, então a parte da redinha aqui, ó, essa parte aqui, que é o que vai prender, né, no vaso sanitário, eu vou deixar no segundo vídeo, que o link está aqui embaixo. Ou então, procure por redinha mais fácil em crochê para tampa do vaso modelo donzela, que você vai achar rapidinho, tá? Então, me perdoem aí, mas precisei dividir. Espero você agora na continuação para formar a rede.